ela não consegue lidar É. com isso. Onde se encaixa isso? É um Lung. desacordo no mundo? É. E a sua sugestão para que tenha essa reestruturação novamente? O Lung, ele opera dentro da paisagem, mas nós vamos precisar fazer uma... Não é qualquer pânico que nós vamos conseguir resolver desse modo, né? Porque dependendo das paisagens, elas se reintroduzem e elas subvertem isso, né? Então a gente vai precisar de uma habilidade adicional. Então a nossa habilidade usual com as paisagens nem sempre vai resolver. Mas essencialmente a paisagem é isso. Então, por exemplo, a pessoa está dentro do tubo, aí tem alguém dizendo: você sinta o ar fresco passando por você. Aí tem uma coisinha soprando um arzinho, né? Você tá dentro do tubo. Sinta o ar fresco, você está num campo relvado, uma relva maravilhosa. Próximo tem um córrego e você escuta esse córrego. Tem passarinhos cantando. A gente fala sonoplastia, todo bota passarinho, né? Aí o motorzinho que assopra o ar já é o barulho da água. Aí a pessoa entra numa paisagem dela, porque ela não vê mais os limites. Ela está vendo aquilo amplo. E você está sereno, seu corpo pesa um pouco agradavelmente, né? Aí tem uma luz tépida do sol sobre você. Tá bem. Agora, se a pessoa tem pânicos de relvado, pensa: os mosquitos já vêm, as formigas, já vêm os marimbondos. Daqui a pouco... E se a paisagem? A pessoa está dentro daquele tubo, aquilo... Às vezes eu uso esse exemplo também. As pessoas, por vezes, têm pânicos em relação à própria respiração, aflição. E eu sugiro, se você tem essa aflição, não respire. E veja que você, sem respirar, você está bem. Então a sua aflição não vem da falta de respiração, falta de ar. Aí a pessoa percebe perfeitamente assim, que ela tem um pânico. Se ela começa a respirar, ela tem um pânico. Então não respira. Mas se ela pensar: eu tenho que respirar, ela tem um pânico. Acho que todos nós já passamos, não só nessa vida, como muitas outras, por experiências desse tipo. Nós provavelmente, todo mundo já morreu uma ou várias vezes engasgado, assim, esmagado, afogado. Eu não quero aqui relembrar os pânicos, daqui a pouco está todo mundo com pânico. Sim, é um fato. Todo mundo já... Isso tem uma tênue camadinha de pó sobre isso que nos preserva. E resolver tirar esse pozinho, pode aparecer. Mas se vocês olham tecnicamente para dentro, vocês vão perceber assim, por exemplo, quando o elemento éter brota, ele precisa do elemento ar. Ele aciona o elemento ar. Então vocês estão com alguém assim, olhando assim para a pessoa. Vocês olhem com cuidado. Aí vocês digam para a pessoa: eu acho que eu vou agora... A gente podia fazer uma coisa positiva, não? Eu estava imaginando uma coisa negativa, vamos pegar uma positiva, né? Eu queria lhe dizer assim: agora eu estou indo para uma conferência fora do país e eu pensei que talvez você achasse bom ir comigo, por exemplo. Aí vocês olhem para outra pessoa assim. Aí o olho dela, esse é o elemento éter. Em seguida vocês observam que a pessoa, ela respira. Aí
Aí na sequência ela sente calor, ela tira o casaco. Aí depois ela se levanta, se agita. Aí tem força. Sem isso, sem aquilo. Aí brota força. 5 elementos. Agora vamos imaginar assim, nós estamos dentro de um elevador. Aquele elevador, quando ia fechando a porta, aí surgiram 2 moças bonitas e disseram, não, pode entrar, mas já estava a votação completa. Eu, não, pode entrar. Os poderosos se encostaram, assim, chegou aquele seis maravilhoso. Aquilo ficou meio apertado. Assim. Aliás, era um dia de calor também. Aí o elevador sobe, para de andar e a porta não abre. Aí brota que tipo de pensamento? O que acontece no elemento éter? O elemento éter tem maus pensamentos. Aí o olho... Aí nós, na sequência do elemento éter, elemento ar. Aí todo mundo... Quando a gente funda o elevador, se encolhe. A gente olha em volta, assim, situação grave, né? Aí dá um calorão, não dá? A gente está com calor, agora está com mais calor. E aí nós queremos movimento. E aí está todo mundo acotovelado. Aliás, um começa a cotovelar o outro. Elemento água, a gente não consegue fazer nem o elemento ar direito, nem o elemento fogo, onde ele se torna assim, a falta do ar, o excesso de calor, a impossibilidade de movimento. E aí nós... Você pode até desmaiar. Tem alguém ali que desmaia molesta, assim, o elemento terra. Pá. Pode acontecer, a pessoa se sente muito mal. Aí a minha sugestão é que a pessoa passe o fim de semana ali. Aí é uma prática maravilhosa, ninguém morre, mas se torna uma prática inesquecível. Poderia me esclarecer a diferença entre o elemento éter, o lung e o elemento éter? E aqui o elemento éter, ele é caracterizado pelo lung dele. O lung do elemento éter, de modo geral, faz o olho abrir. O elemento éter dispara todos os outros elementos. Dispara os outros. Aí sucessivamente um dispara o outro. Ele surge a partir do lung. O elemento éter, ele é a manifestação do lung dele. O ar não é o ar, é o movimento do lung do ar. Cada um deles, essa é a substancialidade dele, é o lung é a substancialidade dele. Poderia acionar. E nós operamos com esses 5 aspectos. A gente pode chamar tudo isso lung, no sentido amplo. Mas se a gente quiser olhar com mais cuidado, a gente chama os vários elementos. E nós vamos ver as ansiedades que brotam. Nós vamos ver que esse lung, ele está por trás da nossa experiência de realidade. Então isso é um detalhamento, né? Nós temos aspectos cognitivos, temos aspectos de lung, que opera. De modo geral, isso é alguma coisa que é tratada para quem vai fazer retiros, né? Em meio de retiros. Assim. Nós podemos começar a olhar como isso flui por dentro do corpo, como se manifesta em partes do corpo específica, como que nós podemos acionar. Então, na medicina tibetana, nós vamos, como medicina chinesa também, né? Medicina japonesa, medicina oriental em geral, nós vamos ver esse lung, que é prana, a palavra em sânscrito é prana. Nós vamos ver esses pranas acionando os órgãos. Então, de acordo com as paisagens, tem os pensamentos e o movimento do lung correspondente. As paisagens são... Por exemplo, se eu quiser modificar o lung, eu começo a dizer, agora você deite e relaxe. Você veja, seu corpo está pesado, você está num lugar confortável, no meio da natureza.
os passarinhos estão cantando, tem uma brisa fresca, você está feliz, os animais estão felizes, nós estamos no início da primavera, os córregos estão fluindo, não tem nenhuma indústria montante, não tem nada poluído, aquilo está assim, direitinho. Aí a pessoa vai escrevendo, você se sente bem, você está leve, sua mente. A pessoa, isso altera o lung da pessoa. O lung do Éder, ele só abre o olho? Não, tem outras coisas. O lung do Éder, o abrir o olho é um sintoma externo a nível de corpo. É o processo de criação. Ele é um acionador, né? Ele atua num plano. Talvez a gente não precisasse limitar a isso. Ele é um aspecto abstrato que ele é um engajamento, né? A gente se engaja como se a gente entrasse numa. É o processo que nos faz entrar, ter um nascimento. Eu tenho um nascimento que eu entrei. Por exemplo, vem alguém e nos agride. Eu posso escolher qual é o lung do elemento éter que eu vou operar. Mas, de modo geral, nós simplesmente nascemos no mundo mental onde o outro estava. Por isso ele agrediu e eu nasço dentro daquilo, com a aspiração de ser um pouco pior do que ele, para ele nunca mais fazer aquilo. Esse elemento éter está associado à raiva. Ele vai ser acionado pela paisagem. Felizmente ele tem a paisagem que aciona ele, porque ele é solto. Não é uma questão de vontade. Por exemplo, nós vamos aprender a gerir isso. A energia primordial é isso. Só que nós, dentro da nossa meditação, eu acho sempre o zazen maravilhoso. Por exemplo, a pessoa senta em zazen, aquilo é completamente monótono. E precisa ser. Nada a ser feito. Se nós não temos nada para fazer, o que vai acontecer com a nossa energia? E aí você tem uma fonte primordial que não precisa de nenhuma razão para aparecer ou não tem? Aquilo é assim. Então, sem nenhuma razão, não. Nós vamos gerar a autonomia da nossa energia. Não tem nada mais subversivo, mais libertador frente aos processos de dominação do que nós termos fonte própria de energia. Imagina, aí chega, vocês estão diante da namorada. A namorada, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Fonte própria de energias. Perturbável. Aí vem a mãe para o adolescente está praticando no cérebro. Sereno, né, mãe? Agora eu corto isso, porque eu faço isso, agora é aquilo. Para mim me basta a minha meditação. Aí a mãe dobra a mesada. Sereno, ser maravilhoso. Então isso é alguma coisa, né? Então essa capacidade de nós mantermos a própria energia independente das circunstâncias, esse é o ponto. Assim. Agora isso é a chave para a vida. Vamos supor, vocês são médicos, estão trabalhando no pronto-socorro, né? Aí vem gente estropiada. Aí vocês, de acordo com cada pessoa que entra, a energia de vocês sobe, outra depois desce. Aí não dá, né? Não dá. Aí vocês estão lá, serenos. Vocês vão ter um Chile que tem depois. Agora, energia direita.